dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico. Olá, começando mais um Painel Saúde, programa que é uma realização do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. O programa dessa semana retoma o nosso tema da semana passada, que é o estresse negativo nas doenças. A gente recebe novamente em nossos estúdios o Dr. Gilson Delgado, oncologista clínico na cidade de Sorocaba, diretor do Instituto de Oncologia que leva o nome dele, professor da PUC São Paulo, e também doutora Rita Maciel, psicóloga com especialização em psico-oncologia e também em luto. Rita, quando a gente fala em psico-oncologia, é a especialização do psicólogo nesta especialidade médica. É bom a gente frisar. Só que ponto de vista psicológico do doente, do diagnóstico e do aliás, tratamento. o tema de hoje praticamente bate em cima do exatamente. Da psicologia. Eu perguntei, sabe por quê, doutor Gilson? Uma vez eu estava numa padaria tomando um café aqui em Sorocaba e entrou um conhecido e falou: olha, eu assisto o programa, né? Eu falei: que bom, né? Você está gostando? Não, o programa é muito interessante, esclarece muitas dúvidas, mas você fala psico-oncologia com uma naturalidade. O que é psico-oncologia? Eu falei: quando eu me referir ao tema, eu vou perguntar para a Rita, ela explicar aos nossos telespectadores. Está explicado. É a psicologia aplicada na oncologia. Na oncologia. E registrado, né? Registrado. Explicado e registrado. Sim, nós temos inclusive uma Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia. Olha que interessante. Sim, da qual eu faço parte também. Que bom. Dr. Gilson, Rita, semana passada esse tema aqui deu uma grande repercussão de muitas dúvidas e questionamentos em relação ao estresse e o estresse negativo nas doenças. A gente conversou e terminou o programa da semana passada falando sobre a questão do esgotamento. Esgotamento profissional. E esgotamento do paciente. Né? Exatamente. Dr. Gilson, Rita, o estresse, ele caminha, ele leva o indivíduo a esse esgotamento se o estresse não for realmente assim notado, tratado, tendo o acompanhamento da psicóloga? Olha, Fábio, é muito difícil para aquelas duas profissões que eu citei na semana passada, por exemplo, o médico ou profissionais de saúde em geral e professores, né? Porque o estresse é contínuo, é no dia a dia, é o tempo todo. O profissional de saúde, principalmente que trabalha na linha de frente, né? É esse que vai estar mais suscetível ao estresse, porque ele vai estar o tempo todo lidando com o sofrimento do outro, porque quando alguém procura é porque algo não está bem, e esse não estar bem pode estar mais ou menos ou muito mal, né? Podem ser situações diversas, né? E aí esse profissional, ele tem esse contato, né? E ele tem que lidar com aquela situação porque o outro depende dele. E né? Às vezes a gente projeta os medos, as angústias na gente mesmo também, né? Sim. Então, é constante e inevitável, né? Porque isso faz parte da profissão do profissional aí estar nesse contato direto. Né? E se não houver um mecanismo ou meios dele lidar com isso, pode ser muito frequente isso que o Dr. Gilson comentou, ele fazer projeções, né? Ou ele criar uma barreira da qual, às vezes a gente ouve, puxa vida, eu fui lá com aquela enfermeira, ou com aquele médico, ou com aquele dentista, ou com a psicóloga, enfim, seja, né, um profissional da área da saúde, e a pessoa vai dizer assim: nossa, eu não gostei, a pessoa nem olhou na minha cara, ou ele foi muito rápido, ou ele superficial. E, quer dizer, aí vem essas queixas, né? E aí, quer dizer, será que essa é uma característica do profissional? Ou ele, ao longo do tempo, ele foi criando, né, um mecanismo de distanciamento?
Você está, olha, você estava falando, eu estava pensando nas minhas experiências de vida, né? Tive 2 experiências de vida que foram muito desagradáveis, baseadas nesse aspecto. A primeira foi quando, na época, eu comecei a fazer oncologia, e durante 15 anos praticamente foi assim, eu era obrigado a fazer também a oncologia pediátrica das crianças e dos jovens. Por quê? Porque na época existia o especialista em oncopediatria, né? Oncologia das crianças. E eu então fazia isso. E era um problema muito sério, porque eu também tinha crianças pequenas na minha casa. Então, quantas vezes eu fiz diagnóstico de leucemias graves às 8 horas da noite de uma criança de 8 anos de idade? E eu falava, meu Deus, olha que situação. Eu chegava na minha casa e olhava meus filhos com 8 anos de idade. Né? Então, isso trouxe uma série de problemas. Né? Eu parei de fazer oncopediatria no momento em que nós montamos, então, o Hospital do Câncer Infantil, e eu passei, então, todos os pacientes para lá. Muito bem. Essa foi uma má experiência. E a segunda má experiência diz respeito à época em que eu era plantonista, médico-chefe de um plantão de pronto-socorro municipal na época. Aí é onde que se concentram os maiores casos de burnout, 1970 né? e pouco, né? 72 até 81, 82 eu fui médico-chefe. Nessa hora, então, eu recebia todos os pacientes. Desde um resfriado, que às vezes erradamente ia ao pronto-socorro, até abortos, acidentes, onde eu era obrigado a tratar e às vezes criar aquela 80, 90 pacientes aquela rola. Das duas uma, ou você fica um chorão ou você fica um anestesiado. Porque você tem que criar um mecanismo de defesa. Exatamente. Entende? Então eu sempre, a partir daquele momento, depois eu deixei de ser plantonista, claro, não é? Mas a partir daquele momento eu entendi uma coisa importante, que eu devo me tratar também para que eu possa tratar adequadamente as pessoas. E esse mecanismo de defesa, doutor, ele é essencial para que o profissional trabalhe, né, com total ali isenção claro, posso ajudar, né? Nas suas atividades. Sabe, e ajude mais do que assim atrapalhe. Claro, né? Eu até falei sobre isso a semana passada. Foi uma coisa muito simples, né, na verdade. Veja bem, há um grande número de médicos, eu não sei, deve acontecer com psicólogos, deve acontecer com os outros, mas um grande número de médicos se torna o centro da atenção. Veja como eu vou atender esse paciente. Doutor, fulano de tal está aí, manda entrar que eu vou resolver o problema dele. Veja como eu sou bom. Gente, isso não é a melhor forma de se fazer medicina. A melhor forma de se fazer medicina é no que eu posso ajudar aquela pessoa. Porque o centro da atenção da medicina não é o médico, não é o enfermeiro, não é o psicólogo, mas é o paciente. Certo? Então, para isso, também é necessário uma preparação. E isso pode levar, infelizmente digo eu, mas faz parte da natureza humana, a isso que a Rita colocou, né? Certo? A piora das suas reflexões, da sua vida e com isso o desenvolvimento da fadiga profissional. Então, eu tenho uma pergunta. Sim. Não querendo interromper, só para não perder a pergunta e colocar nesse momento. Você citou, né, desse estresse relacionado aos profissionais da saúde no geral e também na educação, no caso dos professores. Duas profissões que estão diariamente ligadas, né, com o ser humano, com o público, com pessoas, com gente. O estresse, ele então atinge, né, se a gente pode colocar assim, afeta mais pessoas ligadas a esse contato com o humano? Tem. Não, o número, não entendi muito bem, mas assim, o número maior de pessoas estão nessas duas áreas. E sim. Certo, mas outras áreas também a gente não está isentando outras áreas, né? Os executivos, mas tem que pegar um gancho pelo número maior. Pelo número maior, exatamente. Agora, o que eu queria dizer, Fábio, é que existem algumas situações que são muito importantes para nós profissionais da área da saúde, professores, né? Assim, em primeiro lugar, é gostar do que está fazendo. Que isso é fundamental, né? O profissional que não está realizado, não está satisfeito, isso, claro, já traz para ele uma angústia, né, de estar fazendo algo que não lhe dá prazer. Que problema, hoje de novo vou ter que fazer aquilo. Exatamente. Uma carga pesada, Agora, uma veja, sobrecarga, então né? assim, no início a pessoa faz
e se forma e se prepara pelo prazer de ser aquele profissional, de poder exercer aquilo que ele escolheu. Uma outra questão que não pode ser confundida e que às vezes alguém pode dizer assim, puxa vida, então acho que eu não escolhi direito porque eu ando tão desinteressada ou tão desinteressado, mas esse é um dos sintomas do burnout. Exato, querer sair, se achar incompetente para aquilo que está fazendo, desmotivado, fadigado, né? Nós resume tudo numa frase muito simples, né? Eu não aguento mais. Exatamente. Essa frase, ultimamente, né? Tem muitas mas isto é sinal da fadiga, do burnout. Nós estamos aí com o finalzinho do primeiro bloco. A gente pode retomar o segundo bloco já falando o que é a síndrome de burnout. Claro, e também com a importância disso para a doença pessoal e para a doença da pessoa, porque os doentes também sofrem fadiga. Sim. E ninguém aguenta tratamento de muito tempo. Doutor, o senhor tinha colocado, né, o senhor relatou aqui para nós no programa anterior que o senhor já teve esse esgotamento profissional, acho que 2 ou 3 vezes. 3 vezes. Né? Então, a gente, além de falar o que é essa síndrome de burnout, a gente gostaria de saber como é que foi a experiência do senhor, como é que o senhor encarou esse esgotamento profissional e aí se reergueu e se reanimou de novo para enfrentar no dia a dia a função de professor da PUC. Né? Professor até que não me traz muito problema. Mas aí eu gostaria de saber no próximo bloco. Pode ser? O programa Painel Saúde dessa semana está falando sobre o estresse, principalmente o estresse negativo nas doenças. A gente faz um breve intervalo. Se você ficou com alguma dúvida, participe do programa conosco. O nosso e-mail está sempre à sua disposição, está aí aparecendo na tela, painelsaude@gmail.com. Não saia daí, é um breve intervalo, voltamos já já. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico. De volta com o Painel Saúde, que essa semana fala sobre o estresse, principalmente o estresse negativo nas doenças, um tema que nós já abordamos na semana passada. A produção do Painel Saúde retomou diante da repercussão e também muitas dúvidas em relação a esse tema. A gente recebe com muito prazer o Dr. Gilson Delgado, oncologista clínico na cidade de Sorocaba, diretor do Instituto de Oncologia de Sorocaba, que leva o nome dele também, professor da PUC São Paulo, e doutora Rita Maciel, psicóloga com especialização em psico-oncologia e também em luto. Dr. Gilson, eu citei aí no finalzinho do primeiro bloco a questão da síndrome de burnout, né? E também que o senhor relatou no programa da semana passada que já passou por esse esgotamento profissional. Gostaria que o senhor comentasse como é que o senhor reagiu, enfrentou essa situação. Mas, primeiramente, o que é a síndrome de burnout? É o que eu ia falar exatamente agora. O pessoal fala o nome em inglês e depois parece que é uma coisa tão simples. Burnout. Burnout é um nome em inglês. Não tem nada a ver com frescura de você saber inglês aqui, não, pelo amor de Deus, viu? Mas burn significa queimar, out é para fora. Então, aquele indivíduo que se queima para fora, quer dizer, o indivíduo que se esvazia. Uma vela que vai, você entendeu? Vai se esvaziando e a uma hora a chama apaga. Entendeu? Por isso que chama síndrome da queimação. Se esgota fora. Mesmo, né? Esgota, exatamente. O melhor nome é síndrome do esgotamento profissional. Porque é um esgotamento dado pela profissão, por isso se chama esgotamento profissional, certo? Mas eu, um pouco antes de terminar, também falei que existia um esgotamento dado pela doença e que eu vou comentar, porque nós estamos falando também para as pessoas de lá, não estou falando de mim. O esgotamento profissional aconteceu 3 vezes na minha vida, em 2 delas eu saí sozinho, outra delas eu precisei de medicação, tomar remédio, etc. Muito bem, consegui sair. Mas uma das coisas importantes é você poder se afastar um tempo, seja curto, grande, da necessidade da sua profissão. Isso é fundamental.
e daí reavaliar seus valores e reestruturar a sua profissão. Também não é um negócio para fugir, não é? Mas a história como é? Férias, exatamente. Então, veja bem, por exemplo, o pessoal da Sociedade de Oncologia Clínica dos Estados Unidos fala uma coisa muito interessante que eu acho que no Brasil é difícil o pessoal fazer. Mas é assim, ó, os oncologistas deveriam ter um dia por semana sem fazer nada, além do fim de semana. Além do fim de semana. Depois, a cada 3 meses, tirar uma semana. E a cada ano, tirar no mínimo 15 dias de férias. Entendeu? Então, veja, com isso, você alivia, e há um estudo bem feito nesse sentido, se alivia muito a incidência, a frequência de síndrome de esgotamento profissional entre os oncologistas. Eu imagino que essa fórmula sirva para todo mundo, viu? Inclusive os executivos. Né? Eu estava pensando aqui, os controladores de voos dos aeroportos têm muita síndrome de esgotamento profissional. Então, você vê, existe um monte de gente que tem esgotamento profissional. Então, toma essa fórmula, eu acho que é uma fórmula inteligente. Você não acha também, Rita? Sim, com certeza. Eu acho interessante, né? Com certeza. Eu penso assim, em primeiro lugar, como eu falei, gostar do que faz. Né? Isso é muito importante. E segundo, é se permitir também parar. Né? Parar para tirar férias e nessas férias conseguir se desligar, seja 15 dias, 30 dias, não importa o período, mas que a pessoa consiga se desligar das atividades do dia a dia. Né? Então, ela não vai atender, ela não vai fazer, e ela fazer atividades que lhe sejam muito prazerosas. Que sejam prazerosas, exatamente. Você sabe, atualmente no Brasil, não só no Brasil, mas no Brasil, eu vou falar, está tendo aquela cultura de fugir nos feriadões. Gente, desculpe falar quem gosta de fugir nos feriadões, mas é mais estressante. É uma arapuca. É uma arapuca. É mais estressante do que você tirar um dia por semana. Sim. Porque o indivíduo ele vai ter no meio do caminho, né, doutor Gilson? Confusões. Toda a situação de confusão, e outra coisa, para você se congestionamento. adaptar ao novo ambiente, você leva no mínimo 24 horas. Um feriado de 3 dias, um dia para se adaptar, um dia para curtir, outro dia para voltar. O indivíduo volta mais cansado, né? Não é mais cansado, talvez não, mas mais com chance, não resolveu o problema, não limpou, entre aspas, isso é verdade. Doutor, a Rita colocou bem agora aqui a questão do desligamento das atividades do dia a dia. Foi o finalzinho da frase que ela usou aí. O indivíduo que trabalha, seja ele nessa... Né, qualquer área. A gente citou que o estresse está mais ligado aos professores, a pessoas da área médica, médicos, enfermeiros, dentistas, etc., saúde, mas também executivos, qualquer área, né, desde o operador de máquina lá na empresa, né, no meio todo aquele barulho, fazendo sempre aquela mesma coisa, operando aquela máquina do mesmo jeito. Todas as profissões. O indivíduo que ele sai do trabalho e ele não consegue se desligar, ele chegou na casa dele, mas ele vai lá mexer e está com a questão do trabalho ainda. E está prestando atenção ainda no trabalho e não consegue dormir porque fica pensando no trabalho. Vamos supor aqui uma profissão hoje que é nova e que é muito comum, administrador de rede social, o cara que, né, o profissional da área de comunicação, relações públicas, publicidade, jornalismo, que administra páginas de empresas. Ele vai lá, ele administrou o dia todo. Saiu às 18, chegou na casa dele, tomou um banho, jantou. Ele vai lá e liga o computador e continua aquele trabalho incessantemente. E assim é como outra profissão. Esse indivíduo, esse profissional, ele está mais propenso a apresentar esse esgotamento. Já esgotou. E falar aquela frase que o senhor falou que eu achei fantástica. Eu não aguento mais. Exatamente. Veja bem, esse indivíduo, às vezes, não fala a frase eu não aguento mais, porque ele acredita que isso faça parte da vida dele. E que ele consegue levar por mais um tempo. Mentira. Não é verdade isso. E lembra que na última reunião, a Rita falou um negócio muito importante sobre o estresse do cotidiano e depois, então, o esgotamento. No programa anterior. No último programa, não é? Isso é típico, o indivíduo entrou numa ansiedade, não está mais em estresse. Ele já é ansioso, entendeu? Ele precisa fazer tratamento urgente, tratamento médico, tratamento psicológico, para tomar remédio, se afastar do trabalho. Ele está tão viciado em trabalho que ele não consegue mais se desligar do trabalho, entendeu? Da mesma forma que você fala em alcoolismo, você fala em trabalhismo, né? Em inglês, frescura do inglês, desculpe, workaholic. Work em inglês é trabalho.
certo? Então, viciado em trabalho, workaholic, certo? Esse indivíduo está viciado em trabalho. Ele não percebeu isso, porque ele acha que isso faz parte da vida dele. Não faz, não faz. Na Europa tem um negócio muito interessante, falo para todo mundo, viu? Chama a lei dos 3 oitos. O dia tem 24 horas, não tem? Sim. Dividido em 3 8 horas. Primeiras 8 horas de trabalho, segundas 8 horas de lazer, terceiras 8 horas de dormir. Certo? Se você confundir as coisas aqui, você é vagabundo, trabalha demais, dorme demais. Tá certo? Só não pode embaralhar tudo, né, doutor? Não pode embaralhar, percebeu? Ah, eu quero ficar 12 horas dormindo e trabalhar só 4. Vagabundo. Vagabundo. Ah, mas eu gosto muito de rezar, eu rezo o dia inteiro. Então, vagabundo. Agora, eu trabalho o dia inteiro, materialista. Não é? Você entendeu? São esses rótulos, rótulos que vão... Claro, claro. 8, 8, 8. 8, 8, 8. Divide esse horário. Claro que você é obrigatoriamente 8 horas. Eu durmo 7 horas, eu estou de bom tamanho. Eu estou de bom tamanho com 7 horas. Mas eu chego em casa, por favor, eu quase nunca vou fazer continuação do meu trabalho. Se eu tiver que fazer continuação do meu trabalho, eu continuo no instituto. Certo? Na minha casa, ela é sagrada. É a forma de administrar o tempo, o seu né? tempo Claro. e as suas atividades. Porque você tem que, né, hoje nós temos a possibilidade e o grande incentivo, a caminhada, a atividade física, que é excelente, um auxílio enorme para situações de estresse, né? Como nós estamos falando, o estresse, quando ele é constante, como o burnout, então o profissional ele também tem que buscar, não, né, ele vai tirar férias uma vez por ano, mas no dia a dia, o que ele tem feito para que ele possa estar administrando melhor aquelas dificuldades que ele enfrenta? Da mesma maneira o paciente, né, o nosso paciente que tem o diagnóstico, que tem o tratamento, que aquilo é um estresse, porque ele tem que enfrentar. Ele não tem como fugir, ele poderia até fugir, mas ele não vai fazer essa opção, ele vai enfrentar. Então, assim, que recursos ele pode buscar para que ele possa enfrentar aquilo de uma maneira menos sofrida? Não que o sofrimento não vai existir, mas que ele possa sofrer menos. De repente, resgatar coisas que lhe são prazerosas e que ele não tinha tempo, né? Ah, mas agora eu não tenho mais interesse. Mas tudo vai da motivação. Né? E de saber administrar também, né? Eu não fazia porque eu não tinha tempo, e por que eu não posso fazer agora? Um artesanato, uma leitura, os filmes, enfim, várias atividades que podem ser, né, desenvolvidas nesse período. Então, você acabou de falar um negócio importante, né? Tem pessoas que quando ficam doentes, com doenças crônicas, passam a viver em função da doença, né? É a mesma coisa que viver em função do trabalho, percebeu? Gente, é a coisa que eu mais insisto com meus pacientes. Pelo amor de Deus, vida o mais próximo do seu normal. Se antes você trabalhava, continue trabalhando. Você vai precisar diminuir o trabalho por causa da doença? Diminua, mas não deixe de trabalhar. Ah, mas eu gosto muito de ir ao cinema e não vou poder mais ir no cinema porque agora é tudo fechado, eu vou ter maior chance de infecção. Espera um pouquinho, calma. Há certas sessões de cinema. Você pode assistir na sua casa, você pode passear, pode fazer um monte de coisa, gente. O lazer não pode deixar de desaparecer. Né? Ah, mas a minha atividade sexual pode continuar igual, não há problema. Ah, vai ser diminuída. Claro que vai ser. Afinal de contas, o nível de ansiedade, estresse, mas não pode deixar de ter. Ah, eu posso comer? Pode comer o que você quiser, desde que você continue comendo, mas tendo prazer naquilo que come. Quando você fica muito doente, infelizmente, isto para, né? Muito doente, para. Mas é por isso que desqualifica a vida da gente, né? Então, quando você está doente e a sua qualidade de vida pode ser mantida, mantenha, porque o estresse não pode ser maior do que a sua vida. Com certeza. Doutor, finalzinho do programa, Fabiana Marins, nossa produtora, acabou de sinalizar, 1 minutinho. A síndrome de burnout, o esgotamento físico profissional, é tratada com psicólogo? Com psicólogo também. E, às vezes, com remédio. Com medicação também. Aí, se for com medicação, entra o psiquiatra. Você viu que eu tomei remédio. O senhor citou que tomou remédio. Não fui eu que receitei. Mas aí entra o psiquiatra. Claro. Sai do psicólogo e já passa para psiquiatra. Pode fazer junto, é junto. Trabalho em conjunto. É. Rita, recado final desse tema importante que nós discutimos 2 semanas aqui no programa, falando sobre estresse e o estresse negativo nas doenças. Tem aí recadinho, uma mensagem final? Tem sim.
quando for inevitável, né? Algumas situações são inevitáveis e inesperadas, né? Mas procure enfrentar de uma maneira, né? Vendo o além, não apenas aquela situação, porque aquilo vai passar, né? Tentar administrar o tempo e a situação de uma maneira que possa trazer disso algo que lhe seja positivo, né? Transformar o negativo, aquilo que não dá para ser mudado, em algo positivo para si, né? Eu acho que essa é a grande dica, buscar meios, recursos e prazeres na vida que possam compensar aquilo que não se consegue mudar, né? Ou tentar se adaptar. Okay? É isso mesmo. Obrigado pela sua presença. É isso aí, Obrigada a obrigado. vocês. Aliás, a Rita é quem cuida muito bem dos nossos pacientes, ela que joga o pessoal para cima. Que bom, né? Tento, né? Depende das pessoas. É aquela mola ali que ajuda, né? Doutor Gilson, obrigado pela presença. Obrigado a você, obrigado pelo tema também. Rita, obrigado. Viu? Obrigada. Que bom. O programa Painel Saúde conversou nessa semana sobre o estresse e o estresse negativo nas doenças. Lembrando que você pode rever esse programa na fanpage do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. Entra lá, curta a nossa página e acompanhe também esse e outros programas. O Painel Saúde volta na próxima terça-feira. A realização é sempre do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. Até a próxima terça. Um grande abraço. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico.